Boa noite a todos. Qual é a pergunta que se queira fazer hoje? Ainda que ninguém pergunta, eu vou falar. Pode perguntar nesse horário que nós temos de troca de ideias, pode ser perguntar. O que eu quero falar é que toda magia, toda feitiçaria, toda e qualquer amarração, ponto feito, toda e qualquer maldade, que ela é feita aqui na Terra, e você morre com ela, você vai voltar na outra encarnação para desmanchá-la. Porque ela não desmancha. Porque ela foi feita aqui na Terra. Por essa razão, nós, médios, devemos ser cuidadosos com todo e qualquer trabalho que nós registramos, sentindo, quer qualquer violência espiritual, ela precisa ser solvida. Nós, às vezes, não precisamos questionar nem de onde vem, nem de onde trouxe. Mas ela não pode ficar na nossa casa e ela não pode ficar sobre o nosso perispírito, no nosso duplo etéreo. Porque as consequências, elas são agravantes. Porque quando nós desencarnamos, com esse tipo de radiações ou pedido marcado no nosso perispírito, para solver esse trabalho, nós precisaríamos de um médium que nos recebesse, tivesse o conhecimento adequado para solver esse trabalho. Nós precisaríamos de um médium de boa vontade, um médium de efeito físico, um médium corajoso, que tivesse a disposição de nos auxiliar em relação a esses trabalhos. Por isso, o médium hoje, você que está aqui, você deve cuidar de você. Todo esse trabalho que foi feito, que vem, quer da família, quer de inimigos, quer dos adversários, quer dos contrários, ele precisa ser solvido. Nós não podemos ficar com essa marca perispiritual, porque o processo reencarnatório, ele vem. Como nós estudamos e lemos, que a pessoa, que ela fumou muito, e ela marcou todo o seu pulmão, ela deixou sequelas enegrecidas no seu pulmão, ela volta como uma criança com doenças pulmonares, alérgica, uma série de outras consequências. Nós sabemos que o processo kármico pode nos trazer sequelas reencarnatórias. E neste fato, nós também temos, porque é uma invasão, é um fluido enegrecido, é um fluido maléfico que ele nos faz mal. Quando não, esse fluido alojado em determinados locais, nas nossas juntas, alojados em qualquer espaço físico do nosso corpo físico, primeiro espiritual, depois no corpo. Ele vai causar cânceres, doenças, lepras, vai causar todo tipo de infecções. Porque aquele fluido, o nosso organismo reage. Então, a forma do organismo reagir é expelir. Mas o médium, ele tem que expelir do perispírito, do duplo etéreo, ele tem que tirar. Não tem como nós, estudiosos e pesquisadores, deixar ficar sobre nós esse tipo de radiações ou de vibrações. Às vezes, nós ouvimos em determinadas, não tanto no meio dos espíritas, mas de outros cultos, falarem que a família tem a maldição do suicídio. Eu já ouvi de outras religiões, que coloca assim, o suicídio, vem a maldição, o pai se suicidou, o tio, o avô, o bisavô, e vem aquela história daquela maldição. Nós podemos ter não uma maldição,
Mas a família, os que morrem, os suicidas, que eles ficam ali em volta da família. Eles ficam ali com as suas ideias, seus pensamentos, porque não são socorridos. É necessário socorrer os suicidas, para que nós não venhamos entrar naquele círculo vicioso que o espírito morre e volta, e pede, às vezes, situações dificílimas, como tem a história do Chico, do espírito que desejava suicidar-se, mas pediu que tomassem todas as medidas para que ele não o fizesse. Que nós, quando nós temos caso de suicídios, o médium preparado, que vocês estão sendo preparados para isso, é retirar os espíritos suicidas, porque eles levarão aquela família mais enfraquecida ao suicídio. Da mesma forma, vem também a falência. Eu estou falando que as pessoas às vezes colocam como uma maldição, e nós podemos ver que nem tudo é maldição. Pode ser? Pode, mas também pode ser uma ação do espíritos familiares. Aqueles que morreram na pobreza, na miséria, com a mente aturdida, com a mente desequilibrada, obsediados, fascinados, subjugados, e não são socorridos, eles voltam para casa. Eles voltam no seio da família novamente. E ali eles acabam influenciando a família. Total desequilíbrio novamente da ação. E é isso que se torna possessão e subjugação. O que nós temos que entender? Que toda vez que um espírito de uma ordem inferiorizada, um cobrador, um inimigo, um familiar, um desequilibrado, um doente, um enfermo, loucos, doidos, seja o que for, nós precisamos atender. Nós precisamos desintegrar esta qualidade de fluidos. Também o orgulho. Não nós encontramos na nossa família que o orgulho é muito grande. Aqui reina o orgulho na família. A família está sempre orgulhosa, vaidosa, ou um ou dois espíritos, mas eles influenciam. O que nós temos que solver o orgulho, solver a vaidade, solver o egoísmo, solver as drogas? É algo dificílimo, mas o médium tem que se preparar para isso. Tem que se preparar. É uma guerra. É uma guerra. É uma luta. É uma luta. Mas nós precisamos salvar a nossa família. Porque o processo reencarnatório vai e volta. Vai e volta. Faz parte do nosso cotidiano. E eu tenho algumas experiências que eu vou colocar para vocês, porque foi muito interessante. Eu tive ontem uma pessoa que me procurou, um médium simples, não sabe ler, não sabe escrever, sabe nada, só remédio, trabalha, socorre as pessoas, ampara as pessoas e faz o seu trabalhinho simples lá no meio do mato. Da mato, maneira de dizer, no sítio. E aí ela veio falar para mim por que ela não conseguia curar determinada pessoa. Se eu poderia explicar. Se ela curava muita gente, ela curou muita gente, por que ela não curava aquela pessoa? Ela trouxe a jovem adolescente para mim. Qual é o problema do médium? É o médium que fez tudo errado na outra vida. Usou a sua mediunidade para fazer o mal. Não usou ela para o crescimento e o aprimoramento. Esse médium retorna na Terra e vem com toda a sua mediunidade e seus obsessores. Vem com seus inimigos. Vem com toda aquela equipe lado a lado. E esse médium não tem paz. A hora está na casa de um, na casa do outro, na casa da tia, na casa da avó. Até que trouxeram para ela. E ela veio questionar a mim por que ela não conseguia. Falei, porque ela é médium. Ela é médium. Ela precisa aprender a orar. Você precisa ensinar ela a orar, retirar esses espíritos.
É interessante. E aí, a hora que eu fui dar o passe nela, ela pegou e pôs a mão na minha cabeça. Ela pôs a mão na minha cabeça e eu deixei ela deixar por a mão, pedi aos espíritos que trabalhasse, porque ela pôs a mão na minha cabeça. Mas o intuito dela era tirar dela e passar para mim. Esse foi o intuito. Foi bastante interessante. Aquele com quem diz: toma para você, porque você é espírita, então você pega tudo isso daqui. Eu deixei fazer conscientemente responsável e fui trabalhando nesse sentido de desintegrar, limpar todo o processo dela. E fui trabalhando. A epífise foi trabalhando. E ela, nesse tempo, segurou a mão na minha cabeça e depois ela pôs no meu coração. Ela. Ah, mas eu deixei ela mesmo, com seu desequilíbrio, fazer isso. Que eu tenho consciência do que ela estava passando para mim, aonde ela queria chegar. Mas como eu falei que eu iria ajudá-la, não importa os meios com que ela veio até mim. Eu fiz a minha prece e pedi. O tempo todo eu fui socorrendo, fui aliviando, fui balsamizando e fui dando todo o meu amparo. Quando eu terminei a prece, eu falei: e você tá bem? Porque a hora que ela pegou, segurou na minha mão, estava com aquela mão úmida, aquela mão gelada que você conhece, gente espritada. Gente espritada, a gente pega na mão assim, tá úmido, né? Aquilo tá molhado, tá branco, aguada a mão. E aí eu deixei. Eu trabalhei para ela e o tempo todo ela passou para mim, com consciência do que ela estava fazendo, e eu também. Tudo bem. Terminei o trabalho, perguntei para ela se ela estava bem, se ela estava tranquila, ela me disse que sim, que ela estava ótima, que ela estava bem, tudo bem. Dei o passe no marido, dei o passe na sogra, que queria curá-la, e assim por diante. E aí a sogra me falou, porque quando eu pego esse espírito ruim que vem nela, eu coloco debaixo da pedra e mando levar para o fundo no fundo, não sei de onde, para nunca mais sair de lá. Aí falei: "Meu Deus, meu Deus". Ela falou assim: "É, porque quando eu não consigo, que esses espíritos são muito ruins, eu ponho tudo de". Ela deu um nome lá, deu um nome lá, que é o nome de santo que ela ia pôr lá, os espíritos, não sei a dor, debaixo da pedra. E de lá eles não iam sair nunca mais. Aquela visão dela, que ela não estudou, que ela é nada, apenas médio na sua simplicidade, ela achou uma solução, ela enfiou os espíritos dentro de um buraco. E hoje, quantos espíritos saem lá do fundo do mundo, ou debaixo do mar, sai dali, sai daqui, vem tudo para cima. Mas no caso dela, ela vai voltar para socorrer os espíritos que ela enfiou debaixo da terra. Falei para ela: você quer um conselho? Não, eu quero, eu preciso. Falei: então você vai fazer o seguinte: eu vou te dar uma instrução e você vai me seguir. E você não vai mais me colocar os espíritos lá no fundo da pedra. Você vai fazer a bacia das almas, onde você vai recolher, expliquei para ela. Mas não falei que era no pensamento, porque aonde ela colocava os espíritos era no pensamento dela, ela levava para um determinado local, enfiava debaixo da pedra e de lá eles não iam sair. Depois que ela foi embora, aí eu liguei lá para o grupo lá e falei: ó, vai lá, procura ela e fala para ela que é o pensamento, que essa bacia que ela vai fazer é do pensamento dela, para que ela recolha essas entidades, recolha esses espíritos, limpe. Mas eu expliquei que ela não podia deixar os espíritos, porque eles iam ficar muito tempo lá. E que ela, na próxima encarnação, teria que pegar. Mas eu vou ter que pegar. Eu falei: vai, você, porque é a lei divina. Se você coloca lá, você vai ter que buscá-lo, você vai ter que retirá-lo, porque essa é a lei kármica. A nossa família, nós erramos, eles voltam, os filhos voltam, pai volta, mãe volta, e volta toda a família. O médium, ele se envolve. E no caso da nora, é o mesmo processo. É aquele médium que vem com aquela carga do passado de que cometeu erro. Ela não pode curá-la, ela só tem que ensiná-la como que ela vai socorrer e amparar, porque ambas moram no sítio, simplesmente no sítio. As duas não sabem ler, não sabem ler.
E eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp, é escrita, né, rapidinho. Aí ela me mandou um áudio, falou assim para mim: "Amanhã a minha comadre, ela vem aqui, e aí ela lê o que a senhora escreveu para mim". Quer dizer, falei: "Ah, então agora só no áudio, vou falar com você no áudio". Veja bem, mas ela tem um áudio, é uma coisa boa, ela não sabe ler. O passado, ele volta, o médium volta do passado, volta onde nós tivemos. Se nós estivemos na Grécia, se nós estivemos no Egito, nós estivemos na África, na Norte América, não importa onde nós estivemos. O débito do passado, o médium vem para corrigir. E é nesse sentido é que nós falamos. Quando nós enfrentamos a nossa família, né, enfrentar no sentido de obsessores, fascinadores, subjugadores, é isso que nós encontramos. Espíritos que nos nutrem ódio e raiva pelo passado. E é isso que Kardec falou, o que era o maior perigo da mediunidade. As obsessões. A obsessão. Então, quando nós falamos de obsessão simples, nós estamos falando de espíritos sofredores, doentes, cansados, aflitos e oprimidos, sem grande relevância. Quando nós falamos da subjugação, se você prestar atenção no que Kardec fala, ele já fala que esses espíritos já querem nos dominar, tentam dominar a nossa mente, a nossa vontade, nos levam à ilusão. Quando nós passamos para uma fascinação, nós já estamos subjugados, comandados. Esses cobradores do passado, eles vêm. E nós vamos colocar aqui, se vocês estudarem com maior profundidade ainda, vocês vão encontrar as magias, as feitiçarias, os vodus, os pronto-feito, todas as maldições, todo o erro, porque é um trabalho mental. A pessoa que odeia, a pessoa que ela tem ódio e raiva, ela envia um jato de energia negativa que ela atinge a nossa mente, atinge o nosso corpo. Quando esse jato atinge o nosso corpo, vibra todos os nossos nervos. Algum médium já sentiu isso? Dói da cabeça à ponta do dedo do pé. O corpo faz assim, tim, 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 tim. Aquela energia, ela fica tum, 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 tum. Todo o nosso corpo. Nós sentimos em toda essa energia, e se a gente deixar muito tempo, nós ficamos desgastados. Eu, no meu caso, 5 minutos depois, eu estou sentada aqui na minha cadeira e não deixo ficar essa energia sobre mim. Porque se essa energia, ela vem, ela me deixa doente. Porque esse excesso vai atingir meu sistema nervoso central, vai atingir a minha mente, vai atingir as nossas mãos, nossos dedos, porque vai ter intoxicação em tudo isso. Quando essa energia ela é muito forte, as nossas juntas acumulam essas energias. Nós temos dores em todas as juntas, em todas as junções, onde descarrega o sistema nervoso central. O médium tem que estar atento, acordado, tem que cuidar de você. Tem que cuidar de você. Não adianta ficar esperando que vai passar sozinha, porque não passa. Não passa. Se você deixar 2 horas depois, você vai sofrer maiores consequências. Se você deixar 1 dia, 2 dias, 1 ano, você vai ficar muito doente. A nossa ação tem que ser rápida e eficiente. No meu caso, eu procuro tirar logo, eu me predisposto a isso. Mas, no seu caso, pode ter um horário.
Você pode marcar um horário, pode ser no horário do seu evangelho, pode ser no seu horário das 5, das 6, das 8, das 7. Eu não deixo ficar, porque quando isso me afeta, eu sinto muitas dores. Aí meu corpo, onde está machucado? Aonde está o corpo envelhecido, onde o corpo está doente, parece que descarrega aquela dor bem aonde está a doença. No nervo ciático, então meu nervo ciático começa a gritar, fazer toi, 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 toi. Aí eu já sei que ou eu tiro, para mim ficar feliz novamente, saltitante. Essa é uma realidade. Esses fluidos danificam o nosso corpo físico, danificam o perispírito. E se você deixar, vai danificar a sua mediunidade. Porque essa intoxicação, ele vai pegando nos pés, na perna, pode observar, que quando nós estamos intoxicados, nós começamos a sentir aquele peso nas pernas. Você começa a andar, a perna começa a ficar pesada. Aí o joelho começa a ficar pesado. E aí vai subindo, vai pegando o centro de força genésico, vai aí todo o intestino, vai pegando o estômago, aí vai vindo, vem no coração aquele aperto, aquele mal-estar, aquela ansiedade. Aí na garganta você já não fala mais, daí um pouquinho você não vê. E também não escuta. Aí, quando chega aqui, aí pronto, né? Aí você está obsedada. Para sair, precisamos orar mais tempo. Se não sair, devemos pedir ajuda a alguém que faz, às vezes, um Pai Nosso por nós, liga a tomadinha. Que às vezes nós ficamos tão bloqueados que um simples Pai Nosso, uma prece, já desbloqueia nossa mente e nós só conseguimos orar por nós. O médium, ele precisa cuidar dele. Aquela história antiga que os protetores cuidavam de nós, eles cuidam, mas quem trabalha é o médium. Eles protegem? Protegem. Ajudam. Curam. Mas quem faz a prece de doação do ectoplasma, da energia, do fluido cósmico universal, da energia da Terra, da energia dos astros, somos nós. Nós que buscamos aquela energia e os espíritos nos ajudam a trabalhar. O médium tem que tomar consciência que não é só os protetores. Trabalhar incorporado ajuda muito, é mais rápido, é mais eficiente. Quando você trabalha com seu protetor. Porque quando o seu protetor percebe que aquele protetor não dá para você dar conta daquele serviço, o médium muda de equipe de trabalho num piscar de olho. Pum, mudou de protetor. E se não der aquela equipe que você evocou, automaticamente muda para a terceira, quarta equipe de trabalho. O médium, ele sabe quando ele está trabalhando num processo mediano. O médium sabe a hora que ele está trabalhando num processo mais ostensivo pela equipe de trabalho. E ele sabe quando ele está trabalhando com envergadura máxima a equipe de trabalho que está trabalhando. O médium, ele conhece a equipe de trabalho dele, aonde ele está e como ele está trabalhando. O médium tem que ter consciência dessa mutação, modificação de equipe de trabalho. Sempre vai acontecer isso. E médium, não se preocupe, não. Deixe mudar a sua equipe de trabalho. Vai mudar até que você fique bem. Às vezes você pode levar 5 minutos, 10, 15. O tempo depende do tamanho do trabalho e depende da sua concentração para a retirada rapidamente dos fluidos doentios. É isso que acontece. Quando se reúne um grupo de algumas pessoas que começam a falar mal de nós, que estão sentados numa vida mansa e falando mal de nós, ou questionamos o que somos ou deixamos de ser, e que esse fluido não é um fluido bom,
esse fluido vem até nós, porque de alguma forma nós recebemos as ondas vibratórias. E às vezes elas são pacíficas. Como seria assim se alguém orasse por mim e vibrasse? Seria super legal, porque você ia se sentir tão bem. Não ia sentir dor, você ia sentir alegria, você ia sentir uma paz, ia sair toda a dor do seu corpo. Quando a gente recebe aquela vibração de amor, de ternura, de afabilidade, de doçura, aquilo nos envolve de cura. O que é diferente da vibração desarmônica e infeliz. Médium tem que ficar acordado. Acordado, eu estou dizendo, para ver, sentir, observar, analisar toda e qualquer ação que chega até ele. Pode vir para a nossa casa? Pode. Pode vir para o seu carro? Pode. Pode estar no portão da sua casa? Pode. Pode estar em qualquer lugar. Não existe um lugar específico para esse tipo de radiação. Mas médium tem que ficar acordado, porque nós temos nosso processo, nosso anterior, e temos o atual. Muitos médios têm que trabalhar no seu passado, naquilo que ele se equivocou, naquilo que ele errou, porque é a lei do resgate. Ninguém sairá da terra até que não pague até o último centil. Quer dizer, todo o seu erro vai ter que ser pago. É a lei do reajuste. Quer com a família, quer aonde que você esteve. Todo o nosso processo, ele tem que ser solvido. Quando você lembrar de alguma coisa que você fez equivocado, poxa vida, eu cometi esse erro, eu não devia ter falado isso há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, virou uma sequela, aquela minha fala de 20 anos atrás. Você vai lá e solve a sua fala. Solve o seu diálogo, solve a sua lembrança, faz aquilo se tornar cinza. Não deixe aquela vibração ficar lá e você desencarnar e levar aquela vibração e aquele pensamento de história do passado. Queime o teu passado, tudo aquilo que te envergonha, que machuca, que erro, desintegra. Não deixe ficar aquela história que ela não seja boa ou produtiva. Todo erro tem que ser solvido. Não existe para o espírita falar assim, eu errei agora. Errou? Ótimo, desmancha. Errei, desmancha de novo. Errou? Desmancha de novo. Errou? Desmancha de novo. Tudo de novo. Apague. Não deixe nada, deixe tudo limpinho na sua memória. Não arquive coisas inúteis e vazias dentro da tua mente. Eli, você vai fazer a prece? Então vamos nós. Vamos respirar. Pai de infinita luz. Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia. Aqui estamos nós, Senhor, a vos rogar a vossa bênção. Permita, Pai misericordioso, que possamos aurirmos, Senhor, toda essa energia cósmica, toda essa energia salutar, para fortalecer-nos, Senhor, nesse trabalho, para desintegrar, desmaterializar, dissolver, exterminar todas essas irradiações, todos esses fluidos maléficos, Senhor. Nós te rogamos neste momento toda essa energia cósmica, toda a sua bênção, Senhor, que possamos aurirmos, Senhor, de toda essa energia solar e puxarmos para nós, Senhor, toda essa força desintegradora, toda essa força, Senhor, para dissolver. E rogamos toda a energia lunar, e rogamos neste momento toda a ordem planetária, os guardiões, Senhor, que venham nos auxiliar, que venham nos amparar, como pedimos, Pai,
templo de amor de luz se abra, Senhor. E rogamos ao grande Mestre Jesus, a toda a sua ordem crística, a todos os espíritos trabalhadores, a todas as falanges consoladoras, estamos a vos rogar, os guardiões de Maria, rogamos neste momento as forças, Senhor, as forças solares, as forças lunares, as forças guardiões do nosso planeta Terra, Senhor. Nós aqui estamos a vos pedir, como rogamos nesse momento a todos os espíritos ancestrais, Senhor, todos os nossos ancestrais, todos os espíritos, Senhor, protetores, instrutores, anjos guardiões, espíritos familiares, aqui estamos a rogar nesse momento, a rogar toda a colônia africana, toda a colônia indígena, Senhor, os caboclos, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais, os cangaceiros, os guardiões, Senhor, da terra, os guardiões da água, do ar, do fogo, os guardiões do reino mineral, vegetal, animal, toda a nossa equipe de guarda e retaguarda, Senhor, que nesse momento venha em nosso auxílio. Nós aqui estamos pedindo todo esse pelotão de choque, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as polícias civis, as polícias especiais, todo o Comando Maior das Forças Armadas, Senhor, como pedimos neste momento, a grande confradaria dos magos brancos, toda a magia branca, Senhor, rogo a Pai João de Aruanda e todas as equipes trabalhadoras, rogo a grande confradaria dos monges druidas, dos templários, que venham em nosso auxílio, Senhor, dos 7 selos, nós estamos pedindo a força dos cavaleiros, do cavaleiro branco, do cavaleiro vermelho, do cavaleiro negro, do cavaleiro amarelo, Senhor, que venha toda essa força e permita, Senhor, abrirmos a bacia das almas, essa bacia, esse grande laboratório, Senhor, a consolação, a regeneração, a redenção, e que se abra a lama astral, Senhor, e que se abra toda essa energia, a energia da terra, a energia desse fogo fluídico que venha para queimar, desmaterializar, desintegrar, e peço neste momento que puxe, Senhor, todos nós, cada médium, Senhor, que puxe todos os espíritos obsessores, rivais, adversários. E rogo neste momento, Senhor, por todos esses espíritos fascinadores, por todos esses espíritos, Senhor, subjugadores, por todos os magos feiticeiros, por todos esses fluidos, Senhor, que ficaram condensados no nosso corpo físico, no nosso perispírito, Senhor, que prende o nosso espírito por qualquer partícula, por qualquer objeto condensado, aonde estiver o nosso nome, Senhor, o nosso cabelo, o nosso sangue, a nossa pele, a nossa unha, qualquer objeto, Senhor, eu peço neste momento para desintegrar, desmaterializar, desmagnetizar, dissolver todas as formas, pensamentos, todos os desejos, todas as vontades, tudo que foi emitido, Senhor, no nosso nome, Senhor, emitido no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, tudo que ficou condensado, gravado, Senhor, todas essas entidades maléficas que sejam puxadas para dentro da redenção, que sejam puxadas para dentro da lama astral e desintegrando todo o mal, toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a falsidade, toda a calúnia, toda a difamação, todos os desejos, todas as formas maléficas, nos libertando, Senhor, libertando o nosso espírito, Senhor, desse círculo fechado, libertando de todas essas energias neutras, libertando do Senhor de todas essas energias maléficas que nos
prendem, Senhor, que giram a nossa volta, que perturbam a nossa mente, que perturbam o equilíbrio do nosso corpo físico, do nosso perispírito, que perturbam o nosso estudo, nossos trabalhos, as nossas atividades. Eu peço que esse fogo a 100 mil graus Celsius vai queimando, desintegrando, exterminando toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a falsidade, tirando toda essa obsessão, essa subjugação, tirando toda a fascinação, Senhor, puxando todos esses espíritos encarnados e desencarnados, Senhor, que manipulam, que usam as energias do mineral, do vegetal, do animal, as energias humanas, Senhor, para causar danos a cada um de nós. Pedimos à nossa equipe que gira e vai dissolvendo, desmagnetizando, jogando o ácido, Senhor, jogando o cal para desintegrar, desmagnetizar tudo isso, bombardeando aonde tiver qualquer trabalho, Senhor, aonde foi colocado, na terra, na água, no ar, no fogo, aonde foi colocado em qualquer mineral, vegetal, animal, Senhor, em qualquer corpo humano, nós estamos pedindo nesse momento, e rogo também, Senhor, peço à minha equipe espiritual, que vai desintegrando, desmaterializando todos os trabalhos que eu mesmo tenha feito, todos os pedidos, todos os desejos maléficos, todas as maldades, Senhor, que eu tenha cometida nessa encarnação e que eu trago de vidas passadas. Eu rogo neste momento para serem desconsagradas, desmagnetizadas, dissolvidas, que sejam exterminados, Senhor, todas as minhas maldições, todos os meus pactos, todos os meus desejos, todas as minhas feitiçarias, bruxarias, magias negras, aonde eu tenha, Senhor, ferido, machucado, Senhor. Peço neste momento, Senhor, para libertar todos esses espíritos que, porventura, ainda aqui estejam presos, Senhor, que ainda estão amarrados, que ainda estão sufocados pela minha própria maldade. Eu vos rogo neste momento a libertação, que liberte todos esses espíritos, Senhor, que liberte das cavernas, dos buracos, que liberte dos gelos, que liberte das águas, Senhor, que liberte do fogo, que liberte de todas as masmorras, de todo e qualquer lugar onde foi preso, subjugado, Senhor, pela minha própria maldade. Eu peço a libertação de todos eles, como eu rogo neste momento, Senhor, a minha libertação, que eu me liberte, Senhor, do meu orgulho, que eu me liberte, Senhor, da minha preguiça, da minha ociosidade, que eu me liberte, Senhor, do meu egoísmo, que eu me liberte de todos os males. Rogo neste momento, Senhor, que todos aqueles que se aproximam de mim, todos os suicidas, os abortados, os pervertidos, os que foram, Senhor, machucados, feridos, Senhor, que sofreram abusos, peço nesse momento que sejam auxiliados, que sejam amparados, que a minha família, Senhor, que essa família que tanto nós falamos, Senhor, os suicidas, os que tiveram a falência, os que tiveram, Senhor, e desencarnaram pelo egoísmo, pelo orgulho, arraigados, Senhor, que sejam libertados de tudo isso, Senhor, que acordem e que este fogo etéreo, Senhor,
da lama astral, Senhor. Que esse fogo na redenção, na regeneração, na consolação, vai desmaterializando, vai desintegrando todos os doentes, os cansados, os infartados, os que tiveram AVC, os recém-desencarnados, os suicidas, todos os falidos, os católicos, evangélicos, espíritas, todos, Senhor dos Espíritos, que se aproximam de nós. Eu peço neste momento para desintegrando, desmagnetizando, Senhor, de todo o seu perispírito, desmaterializando de todo o seu espírito, todo o mal, toda a maldade, todo o erro, Senhor, libertando os nossos irmãos, libertando-nos também, Senhor, libertando o nosso corpo físico de todos os vírus, de todas as bactérias, de todos os miasmas, de todas as infecções, libertando, Senhor, de todo o mal, Senhor, libertando o nosso perispírito, deixando o nosso corpo perispiritual, o nosso duplo etéreo, limpo, Senhor, higienizado, que esse fogo vai adentrando célula, célula material e espiritual, e vai desintegrando, dissolvendo, Senhor, desmagnetizando, exterminando, que a nossa casa, esse fogo possa adentrar, possa ir queimando todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, todos os medos, todos os traumas, todos os pânicos, toda a maldade, Senhor, vai queimando, desmagnetizando de todo o nosso lar, de toda a nossa propriedade, Senhor, nos libertando de todos esses males. Misericórdia, Senhor, nós te pedimos. Que seja, Senhor, limpo todos nós. Que venha essa força do fogo etéreo para, Senhor, nos higienizarmos. E rogamos, Pai misericordioso, rogo neste momento, rogo pelas águas dos mares, dos rios, das cachoeiras, os aquíferos, as águas medicinais que vão adentrando por toda a consolação, por toda a redenção, regeneração e a lama astral, que vai lavando, refazendo todos os perispíritos, reconstituindo todos os corpos perispirituais, refazendo todo o nosso corpo físico, trazendo equilíbrio ao nosso espírito, que essas energias salutares, que esses fluidos curadores vão adentrando, vão penetrando e vão trazendo o equilíbrio para todo o nosso corpo físico, para todo o nosso perispírito, para o nosso espírito, Senhor, envolvendo-nos, Senhor, em seu amor, em paz, em alegria, em força, em coragem, que essas energias vão adentrando, vão trazendo o amor divino de Deus, desse Criador, desse Pai amado, trazendo as bênçãos do grande Mestre Jesus, trazendo o amparo e a proteção de Maria Santíssima, que venha nos envolver, que venha nos amparar, que venha nos fortalecer. E assim, ó Senhor, nós te pedimos por todas as nossas colônias espirituais, do Atlântico, do Pacífico, aonde estiver uma colônia, que os trabalhadores socorristas nesse momento possam vir nos auxiliar, que as equipes da Cruz Vermelha, os Samaritanos e Cáritas, que todas as equipes franciscanas, que as equipes médicas, socorristas, os enfermeiros, padioleiros, possam neste momento vir auxiliar ao socorro de todas essas entidades, que todos sejam retirados da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, de todo esse laboratório, Senhor, encaminhando neste momento as colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, às colônias de recuperação, de
tratamentos, para que esses espíritos, Senhor, possam se restabelecer, estudar, trabalhar no mundo dos espíritos e se prepararem para futuras reencarnações. Que a sua infinita misericórdia, Senhor, caia sobre todos esses espíritos, sobre todos esses trabalhadores, sobre todas essas colônias, levando, Senhor, a luz do seu amor, amparando, iluminando e fortalecendo a todos, Senhor. E neste momento, Pai misericordioso, eu rogo permissão para fecharmos todo esse grande laboratório de socorro dos espíritos, a regeneração, a consolação, a redenção e a lama astral. Que tudo volte ao normal, que tudo volte, Senhor, que a sua luz se faça presente em cada ambiente, Senhor. E te pedimos neste momento, Senhor, por cada um de nós, que as nossas equipes espirituais possam nos envolver, possam nos amparar, iluminar o nosso lar, a nossa família, trazendo a paz, a alegria, a prosperidade, o progresso, Senhor, trazendo a fartura, a bem-aventurança, trazendo, Senhor, a saúde, os fluidos curadores, calmantes e pacificadores. Rogamos neste momento, Senhor, que as equipes possam fazer todo o isolamento fluídico do nosso lar, que as equipes trabalhadoras, que os guardiões velem e protejam o nosso lar, Senhor. Protejam a nossa família, protejam a nossa propriedade, nos protejam, Senhor, nos orientando, nos instruindo, nos amparando a cada instante. E assim, ó Pai misericordioso, te agradecemos do fundo do coração, agradecemos a todos esses benfeitores, a toda a nossa equipe espiritual, que o Senhor possa derramar sobre todos eles a luz do seu amor. Agradecemos neste momento aos trabalhadores de Maria, aos trabalhadores do grande Mestre Jesus, por todo o amparo, por toda a proteção. E a ti, Pai, o nosso eterno agradecimento. Agradecimento pela vida que nos deste, pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade do aprendizado, Senhor. E assim, Senhor, nós agradecidos somos e te pedimos neste momento que o Senhor derrame o seu amor sobre todos nós, a sua paz, a sua luz, nos protegendo, Senhor. E assim, em teu nome, nós pedimos permissão para encerrarmos esse momento de estudo, de prece, de socorro, Senhor. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente hoje e para todo e todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.